Boa noite, pessoal. Hoje é dia 8/5/2021, tá? Meu nome é Evandro Fioravante, tá? O desenvolvedor do Império dos Bots. E eu irei mostrar agora a nova atualização do robô Dylion, tá? Que é a versão 1.9. Tá? Então eu já coloquei o robô aqui no gráfico e eu irei explicar como é que funcionam os seus parâmetros, tá? Então, a gente pode verificar aqui no painel, tá? Que existem algumas informações aqui relevantes, como por exemplo, a gente mostra aqui qual é o ativo que está sendo operado, o número mágico, tá? Aqui ele mostra o lucro do dia, o lucro da semana, o lucro do mês, o preço médio, tá? A pessoa pode verificar aqui qual é o preço médio daquele ativo, no caso, se ele está operando, por exemplo, em conta net, fica mais fácil de ver essa informação, porém se ele estiver utilizando, por exemplo, aumento de posição na conta red, essa informação aqui é mais relevante, porque o cálculo já é feito e já é mostrado aqui, exibido aqui no painel, tá? O volume, que é a quantidade de contratos, a data e a hora, tá? Que ele mostra a data, tá? E a hora corrente daquele momento, a posição atual, se você está zerado, se você está comprado ou vendido, tá? O saldo e a garantia da operação são coisas que ainda vou explicar, que fazem parte das parametrizações do robô, assim como o saldo e garantia do dia e porcentagem de compra e porcentagem de venda. Acertos total do dia, então ele vai mostrar quantos acertos você teve no dia, da quantidade de operações que foram feitas. Então ele vai mostrar esse valor também aqui em porcentagem. Assim como você também tem as informações referentes à semana e as informações referentes ao mês. O próximo candle é quantos segundos faltam para abrir o próximo candle. E aqui a meta diária, ele mostra se caso você tenha escolhido a opção para trabalhar com a meta financeira diária, se você caso bateu o seu lucro do dia, ele vai mostrar a opção aqui, meta do dia batida, tá? Caso também se tiver batido no prejuízo, vai aparecer a informação meta do dia não batida. Então aqui você tem uma boleta, tá? Você pode ou não habilitar essa boleta, tá? Você tem uma opção de comprar, de forma que na hora que você clica em comprar, tá? Ele faz uma entrada na operação de compra e o robô começa a gerenciar essa operação, tá? Com as funcionalidades que você adicionou dentro do robô. Assim como você pode vender, você tem a opção de fechar tudo. Caso você tenha vários ativos ou operações rodando aqui ao mesmo tempo, tá? Daquele ativo, desse número mágico, tá, pessoal? Então aqui caso você tenha diversos robôs aqui rodando ao mesmo tempo, ele vai considerar apenas este ativo e este número mágico, tá? Aqui no caso eu estou me referindo ao número mágico por conta da conta red, mas caso seja a conta net, que nessa conta minha aqui no exemplo, ele vai verificar somente as operações deste robô relacionadas a este ativo, tá bom? Aqui no caso é um botão como se fosse um botão do pânico, né? Clicou em fechar tudo, ele fecha todas as posições. E você tem a opção de parar o robô também. Quando você clica em parar o robô ele fica sem operar, tá? Eu não estou dizendo que ele vai fechar a posição que está aberta, tá bom? Caso você tenha a posição aberta e queira fechar todas as posições e depois parar o robô, aí você pode. Mas não adianta você clicar em parar o robô e achar que as posições abertas vão ser fechadas. Ele apenas impede que novas entradas ocorram, tá? E você tem a opção aqui também de desligar o painel gráfico, tá? Aqui no caso, se você quiser ligar o robô novamente, é só clicar no botão ligar, tá? Você tem a opção de desligar o painel. Clicando em desligar o painel, ele oculta o painel aqui para você. E você clicando em ligar o painel, ele liga novamente, tá bom? Aqui clicando no robozinho que está no canto superior do gráfico, tá? Eu vou começar a mostrar como funcionam os parâmetros do robô. A primeira opção aqui que eu tenho é a estratégia, tá? Então eu tenho aqui a opção de escolher a estratégia que eu quero. Eu tenho o afastamento DX, tá? Que ele trabalha com afastamento de média móvel. Eu tenho a virada de high-low, tá? Eu tenho o alinhamento de médias móveis, que ele trabalha com alinhamento de 3 médias móveis. E tenho também a opção de contagem de candles. Quando eu chegar ali na opção referente a essa estratégia, eu irei explicar como funcionam os parâmetros, tá? Então aqui você vai escolher primeiramente qual estratégia você quer operar, tá?
Eu tenho aqui também as propriedades do gráfico, que eu posso escolher a escala. A escala é o tamanho do candle aqui, tá, pessoal? É o tamanho do candle. Eu tenho a opção também de colocar cor, escolher a grade, né? Se eu quero colocar grade ou não. No caso aqui eu coloquei false, tá? A cor dessa grade. Eu tenho a opção de ocultar ou não a linha ASCII. No caso aqui eu deixei true, significa verdadeiro, tá? Quer dizer que eu quero que ele apareça a linha ASCII. A cor da linha ASCII, tá? Linha BID, tá? Se eu quero ocultar ou não, tá? Essa opção. True oculta, true aparece e false oculta, tá? Cor da linha BID, tá? Eu tenho aqui a linha do último preço, que a gente chama de preço last, tá? Que aqui no caso eu deixei essa opção marcada, como true, que eu quero que apareça essa opção. Eu tenho aqui a cor da linha do último preço, que no caso aqui é a linha a linha last, né? Do preço last. Cor do primeiro plano, a cor do fundo do gráfico, do candle de alta, da barra de alta, cor do candle de baixa, cor da barra de baixa. Então essas opções, se vocês clicarem aqui com o botão direito do mouse e clicarem na opção propriedades, existem todas essas opções aqui, ó. Esse aqui é a escala, tá? Você tem aqui a opção das cores, né? Essas opções dessas cores aqui que vocês podem escolher. Então essas opções elas já estão dentro do robô, que você já pode fazer a escolha aqui das informações de forma direta, tá? Desenhar linhas no gráfico, tá? Quando vocês estiverem operando, vocês vão perceber que existem linhas que marcam o preço de entrada, o take profit, o stop loss, as reentradas, né? Que são os aumentos de posição, as saídas parciais. Você tem a opção de colocar ou não as linhas, tá? No gráfico. Então, se você deixar true, ele vai aparecer. Se você colocar como false, ele não vai mostrar essas linhas no gráfico, tá bom? Você tem aqui também a opção de setas de operação atrás do gráfico, que você pode colocar aqui a opção sim ou não. Essas setas de operação atrás do gráfico são setas de compra e de venda que vão aparecendo durante o andamento do trade. Quando você for fazendo as entradas, ele vai aparecendo setinhas de compra e de venda. Essas setas elas vão, por exemplo, ficar em cima desse painel gráfico, tá? Ou acima de alguns elementos que contém aqui, de outros objetos. Então, se você clicar aqui na escolher a opção setas da operação atrás do gráfico, sim, ele vai colocar as setas da operação sempre atrás do gráfico. Ele vai ficar atrás dos candles, atrás do painel. Ele não vai fazer com que você tenha alguma dificuldade para poder enxergar essas setas, tá? O tempo gráfico é o time frame, que você pode escolher aqui o tempo gráfico que você quer operar. Período corrente, gráfico de 1 minuto, de 2 minutos. Você tem até o gráfico de 1 mês, tá? Relógio das operações. Caso você esteja... Então, nós temos o Forex e nós temos a B3, tá? Eu vou falar apenas de B3. Você tem um relógio das operações. Se você for operar day trade, você vai deixar o relógio ligado, tá? Você tem que escolher aqui o horário de início das entradas. É quando o robô vai começar a fazer operações do dia. O horário de encerramento das entradas é o último horário em que o robô pode fazer uma entrada na operação, tá? Se você, por exemplo, colocou aqui, ele tem um horário de zeragem também, que é quando ele vai zerar todas as posições abertas. Caso você colocou aqui 16h30, que é o último horário de entrada, e o horário de zeragem é 17, vamos supor que ele fez uma entrada exatamente às 16h30, que é o horário limite de ele fazer entradas. O robô continuará operando, mas quando chegar às 17 horas, que é o horário de zeragem, ele vai zerar todas as posições abertas, tá? Caso você não queira trabalhar com os horários, tá? Basta você chegar e desligar o relógio, tá? Agora a gente falando desligar o relógio é interessante para quem trabalha com swing trade ou position trade. No caso, quem esteja operando com ações, ele vai querer manter essa operação por um período maior de dias. Então, no caso, ele tem que deixar o relógio desligado, porque senão ele vai zerar as posições naquele horário definido. Quem trabalha com Forex pode deixar ou o relógio desligado, tá? Ou ele tem que definir os horários, mas ele tem que saber se esses horários estão concernentes com o Forex. Que o Forex tem a questão do fuso horário. Então tem que observar se o horário que ele está colocando aqui é o horário do Forex. Então o horário que a gente coloca e parametriza aqui não é o horário da sua máquina. É o horário aqui do MetaTrader, tá? Do servidor do MetaTrader, que é esse horário aqui, tá? Então você tem que observar qual é o horário do Forex para que você possa parametrizar
aqui de forma adequada, tá? Eu tenho aqui horário de intervalo de negociações. Esses horários de intervalo de negociações não são horários que zeram as operações. São horários em que o robô não fará novas entradas durante esse horário. Se ele porventura já entrar posicionado nesse horário, ele continuará posicionado. Mas se durante esse horário de intervalo ele não estiver posicionado, tá? Ele não vai fazer novas entradas, tá bom? Aqui no caso, vamos supor que eu escolha que entre 10 e 11 horas da manhã, eu não quero que o robô faça novas entradas. Então, se ele chegar às 10 horas da manhã, por exemplo, e o robô não estiver posicionado, ele não vai fazer novas entradas entre 10 e 11 horas da manhã. Você tem até 3 opções de intervalo de negociações. Aqui você pode escolher os dias também que você quer operar. Basta você ligar ou desligar, tá? Vamos supor que sexta-feira eu não quero operar. Basta eu desligar esse dia. Eu tenho também os meses de operação, tá? Janeiro, fevereiro, março até dezembro. Então eu posso escolher algum mês, por exemplo, que eu não queira operar, tá? Agora eu cheguei em configurações gerais. Eu tenho aqui o painel gráfico, tá? Que é esse painel aqui, tá bom? Então você tem a opção de ligar ou desligar esse painel. Por exemplo, eu quero desligar aqui. Ele sumiu, tá? Eu venho aqui e ligo o painel novamente, tá? Legal, apareceu novamente. Eu tenho a opção também de escolher se eu quero operar com a boleta, se eu quero que ele tenha essa boleta ou não. Então eu tenho aqui painel gráfico com boleta. Ele está ligado, no caso eu posso desligar. Se eu desligo o painel, ou a boleta some, tá? Ele fica apenas o painel, tá bom? Então aqui no caso, eu vou ligar novamente aqui. Outra opção também importante, que muitas pessoas acabam não percebendo, é a escolha do painel gráfico. Eu tenho aqui 3 painéis, tá? Os painéis são iguais, mas cada um se adequa corretamente à resolução de tela da pessoa. Talvez o painel 1 ficou um pouco pequeno para você, escolha o painel 2. Caso o painel 2 também fique pequeno, escolha o painel 3. Você tem 3 opções, tá? Nome da configuração, no máximo 32 caracteres. É a informação que irá aparecer aqui em cima do painel. Por exemplo, coloquei Setup Win 2021. Vou clicar em OK. O que acontece? Ele vai e coloca essa informação aqui, tá bom? Aqui no cabeçalho do seu painel gráfico, tá? Mas são no máximo 32 caracteres, porque é a quantidade de caracteres para caber aqui de forma adequada. O número mágico, tá? Que é o número que identifica o seu robô. Número mágico, no máximo 3 dígitos. Então você pode usar do número 1 até o número 999. Você não vai precisar de todos esses números, tá? Você não vai precisar, mas você sabe que você pode usar esse intervalo de valores, tá? Para quem opera em conta NET, não precisa se preocupar com o número mágico. Conta NET só funciona com ativos diferentes, tá, pessoal? Não pode usar ativos iguais ao mesmo tempo. Se você estiver operando com mini índice, por exemplo, você não pode mais operar com mini índice nessa conta. Pode operar com outro ativo diferente, tá? Agora, se você estiver operando com conta RED, você pode escolher o mesmo ativo ao mesmo tempo, com configurações diferentes, desde que você altere em cada robô um número mágico, tá? Então, o que a gente tem que entender? Vamos dar um exemplo aqui fazendo uma analogia. Existem diversas pessoas com o mesmo nome, que a gente chama de homônimos, né? Então, você precisa de uma informação que identifique essa pessoa de forma única, tá? Essa identificação da pessoa de forma única, ela é feita pelo CPF dessa pessoa. Apesar de que você tem o mesmo nome da outra pessoa, mas os seus números de CPF são diferentes. Isso prova que vocês são pessoas diferentes, tá? Aqui é a mesma coisa. O número mágico é como se fosse um CPF do robô. Então, se você tem aqui 2 ativos iguais, como é que ele vai identificar que esses robôs são diferentes? Através do número mágico. Então, por exemplo, eu coloquei um mini índice aqui com o número mágico 100 e eu coloquei um outro robô com mini índice com o número mágico 200. Então, aí eu estou identificando que, apesar dos ativos serem iguais, eles possuem números mágicos diferentes, tá bom? Então, aqui eu estou falando de conta RED, tá? Para quem está operando em conta NET, não dá para fazer isso. Quem opera em conta NET não precisa nem se preocupar com essa informação do número mágico, porque ele tem que operar com ativos diferentes, tá? Eu tenho a opção agora do feeding das ordens.
eu coloquei a recomendação aqui como return, tá? Então eu tenho a opção, eu coloquei return é o retornar, tá? Então eu tenho a opção aqui retornar, tudo parcialmente, tudo ou nada, tá? Então vamos lá, como é que funcionam essas opções? O retornar, tá? Ele vai executar aquela quantidade de contratos que você definiu, tá? Mesmo que sejam em preços um pouco diferentes, tá? Vamos supor que você coloque 50 contratos para executar, mas lá no book de ofertas no momento só tem 10. O que ele vai fazer? Ele vai executar esses 10, logo em seguida ele vai executar mais 5 em um preço um pouquinho diferente, depois mais 10, mais 5, mais 1, mais 3, até completar os 50. Então o retornar sempre vai garantir a execução daquela quantidade de contratos que você definiu, mesmo que sejam em preços um pouco diferentes, tá? O tudo parcialmente funciona da seguinte forma. Vamos supor que eu coloque 50 contratos, mas lá no book de ofertas só tem 5. O que ele vai fazer? Ele vai executar os 5 contratos e vai ignorar o resto, tá? Ele só vai executar os 5, aquela quantidade disponível no book, tá? Se você colocar tudo ou nada, é tudo ou nada. Ou seja, se você colocar 50 contratos, lá no book só tiverem 5, ele não vai executar a ordem, tá? Se você colocar 50 contratos, ele tem que ter pelo menos 50 contratos disponíveis lá no book para fazer a execução daquela ordem, tá bom? Então você pergunta, mas Evandro, mas eu não sei quais são os feelings aceitos pela minha corretora. Se você clicar aqui em OK e vir aqui na aba Experts, tá? Você tem a opção aqui, ó, eu coloquei essa informação. Tipos de feeling aceitos pela corretora. Então aqui no caso eu estou na Rico. A Rico aceita FOK, tá? Ela ou tudo ou nada, ela aceita o IOC ou tudo parcialmente, e ela aceita o return ou retornar. Então os 3 tipos existentes são aceitos pela Rico, tá bom? Mas eu sugiro, sempre que a sua corretora aceitar o return ou retornar, você utilizar essa opção retornar, tá bom? Porque é a opção que garante a execução completa dos seus contratos, tá bom? Esse robô aqui, como eu disse, é um robô para B3, tanto para B3 quanto para Forex, tá? Tanto conta NET quanto conta Reddit, tá? Operando com ações, você pode operar tanto ações que exigem lotes, por exemplo, vamos supor Petro 4, que é um ativo que você tem que usar lotes de 100, né? 100, 200, 300, 400, como você pode usar também os ativos de fracionados. Por exemplo, se eu colocar Petro 4F, por exemplo, esse aqui é uma ação, tá? Um ativo fracionado. Quer dizer que eu não preciso usar lotes de 100. Eu posso usar 1, 2, 3, 4, a quantidade que eu quiser. Tá bom? Voltando lá às parametrizações. Aqui falamos do feeling. Slippage, desvio, tá? Só serve para o mercado de Forex. Como é que o slippage funciona, pessoal? Vamos supor que você entrar na operação a 100 mil pontos, tá? E ali, por causa da volatilidade do mercado, ele acabou entrando no valor muito além ou muito aquém do valor que você queria. Então, se você colocar, por exemplo, 50 pontos aqui, você está falando que eu aceito entrar nessa operação no máximo a 100.050 ou 99.950, caso seja vendido, né? Eu não quero que ele entre muito fora desse valor que ele deveria ter entrado. Só que aqui só funciona no mercado de Forex. Lembrando que o mercado de B3 é um mercado de leilão. E o mercado de Forex é um mercado descentralizado, tá? Outra coisa, o spread máximo aceito, tá? Aqui na B3 você não tem tanto problema com spread, tá? Mas você tem muito problema com spread no Forex, tá? Assim como a B3 ela cobra corretagem, o Forex ganha com o spread, tá bom? Então, aqui você pode colocar, eu aceito entrar na operação se o spread for de no máximo, por exemplo, 10 pontos. Tá? Se você não quiser usar, só deixar zerado, tá? Latência máxima aceita. A latência é essa informação em milissegundos aqui de baixo, que mostra a velocidade em que a sua ordem será executada na corretora. Aqui no caso ele está 12.38, eu acredito até 12 milissegundos, para mim é aceitável, eu considero como aceitável aqui na B3, tá? Considerando que no Forex, essa latência que a gente chama de ping, são valores muito altos, tá? São valores altíssimos. Então aqui você tem que observar também o mercado que você está operando,
Entrada no leilão, tá? Isso aqui é muito importante para quem está operando ações. Porque o que acontece? Quando você está operando ações e você passa de um dia para o outro, tem o momento do leilão, aquele leilão de abertura do mercado. Caso você esteja, por exemplo, com essa opção entrada no leilão ligado, quer dizer que você está permitindo que ele entre no leilão. Então ele pode fazer alguma operação naquele leilão de abertura, tá? Então para quem está operando com ações, eu sugiro deixar essa opção desligada, tá bom? Escolha o tipo de operação. Se você quer só compra, só venda ou compra e venda, você tem a opção de compras e vendas alternadas, que você pode ligar ou desligar. Como é que funciona compras e vendas alternadas? Vamos supor que eu faço uma compra agora. A próxima operação vai ser de venda. A próxima vai ser de compra. A próxima vai ser de venda. Então ele vai alternando. É lógico que vai contar a partir da primeira entrada que foi realizada. Se a primeira entrada foi uma venda, a segunda vai ser uma compra, depois vai ser uma venda, depois uma compra. Se a primeira foi uma compra, a segunda vai ser uma venda, depois uma compra, depois uma venda e vai indo, tá? Mas aqui eu falo das entradas principais. Eu não estou falando de aumentos de posição, gradiente linear. Não estou falando dessas funcionalidades. Parar após X trades por dia. Se você deixar zerado, ele vai operar normal. Você pode falar, eu só quero fazer 2 operações no dia, 2 trades. Então, ele vai fazer apenas 2 trades no dia e o robô ele vai parar de operar. Também, pessoal, são as entradas principais. Não estou falando de aumento de posição, de gradiente linear, tá bom? Contratos volume. Caso eu esteja, por exemplo, operando mini índice, vamos lá. 1 contrato, 2 contratos, 3 contratos. Eu estou operando mini dólar. 1 contrato, 2 contratos, 3 contratos, vai indo. Estou operando, por exemplo, índice cheio, de 5 em 5. 5, 10, 15, 20. Mesma coisa para o dólar cheio. Estou operando ações. Como é que eu faço? Ações você está trabalhando com moedas. Então eu quero, por exemplo, 100, por exemplo, se você estiver trabalhando com lotes, 200, 300, tá? Se eu estiver trabalhando com fracionado, no caso o Petro 4F aqui, 1, 2, 3 e vai indo, tá bom? Se eu estiver trabalhando com Forex, aí eu posso usar microlotes. Por exemplo, 0.01, tá? É 0.5, tá bom? Aqui você vai colocar o lote de acordo com o mercado e com o ativo que você está operando. Stop gain é o ganho em pontos e o stop loss é a perda em pontos, tá? Então, se você estiver operando, por exemplo, com mini índice ou mini índice, por exemplo, 100 pontos de gain e 100 pontos de loss, como exemplo. Mini dólar, por exemplo, 5 pontos de gain e 4 pontos de loss, tá bom? Estou operando com ações, por exemplo, eu quero R$5 de gain ou 2,50, 2,5, 2,50 de loss, tá bom? Estou operando no Forex, aqui você vai colocar em pontos no Forex, tá? Por exemplo, aqui eu não estou trabalhando com pips, apenas em pontos, tá? Então lá no Forex você pode colocar, por exemplo, 100 pontos aqui, 150 pontos aqui no stop loss, tá bom? Então vamos lá. Estratégia de afastamento DX, tá? De média móvel. Vou deixar essa opção ligada. Como é que ele funciona? Aí que eu coloquei o ativo aqui, mudei o lote ali para fazer um teste. Vamos lá. Como é que funciona? Eu tenho uma média aqui central que é essa azul. E tenho uma média pontilhada na parte superior e uma média pontilhada na parte inferior, tá? Então assim, sempre que encostar nessa média superior ou inferior, ele vai fazer uma entrada de acordo com a estratégia que você escolheu. Então vamos lá. Quais são as opções que eu tenho aqui? Tá? De afastamento DX, tá? Eu tenho aqui em configurações gerais, escolher um modo de operação, tá? Então, se eu escolher, por exemplo, a favor da tendência, o que eu estou falando? Que eu quero, caso abra um candle abaixo dessa média de cima, ó, vamos dar um exemplo desse aqui, ó. Deixa eu fechar aqui. Aqui, esse candle. Ele abriu abaixo da média de cima e o preço tocou na média de cima, tá? Ou passou um pouquinho, né, a mais desse valor dessa média de cima, ele vai fazer uma entrada de compra, tá? Então tem que abrir um candle abaixo da média de cima e encostar na média de cima. Aqui no caso, para fazer uma
uma venda, ele tem que abrir um candle acima da média de baixo e o preço tocar na média de baixo, tá bom? Vamos ver se eu tenho um exemplo aqui. Aqui vamos dizer, eu posso considerar aqui como um exemplo. Ó, por exemplo, esse candle aqui vermelho. Abriu um candle acima da média de baixo e o preço nesse mesmo candle tocou na média de baixo, tá? Então tem que ser no candle atual. Aqui ele fez uma venda, tá? Então em cima vai ser compra, embaixo vai ser venda. Aí eu tenho as outras opções também aqui de afastamento DX, tá? Vamos lá. A outra opção que eu tenho é contra-tendência. Como é que contra-tendência funciona, tá? O preço ele tem que vir de cima dessa média pontilhada de cima, caindo e tocar na média de cima. O que ele vai fazer? Uma venda. O preço tem que vir de baixo da média de baixo, subir e tocar nessa média de baixo. O que ele vai fazer? Uma compra, tá? Vamos lá. A próxima opção que eu tenho aqui, eu tenho a opção de toque na média, que é a opção mais conhecida. Tocou na média de cima é venda, tocou na média de baixo é compra. Tá? Quando eu falo média de cima e média de baixo, porque é o que vai... são as médias que vão fazer as entradas ocorrerem, que são essas médias pontilhadas, tá? Eu tenho aqui a outra opção, que é fechamento de candle. Como é que fechamento de candle funciona? Ele precisa fechar um candle, por exemplo, vamos dar um exemplo desse candle aqui, ó. Esse candle fechou, tá? Ele abriu aqui embaixo e fechou acima da média de cima. Na abertura do próximo candle ele faz uma venda. Tá bom? E aqui de baixo ele funciona da mesma forma. Se um candle fechar abaixo da média de baixo, tá? Abertura do próximo candle ele faz uma compra, tá bom? Então vamos lá, dando continuidade. Aqui no afastamento DX, eu tenho a opção de entradas seguidas no mesmo candle, que eu posso ligar ou desligar, tá? Eu tenho a opção de encerrar a operação na média central. A média central é essa média aqui azul, tá? Vamos supor que eu esteja vendido, ó. Eu cliquei aqui, eu entrei aqui em cima, vendeu, o preço começou a cair, tocou aqui na média central, ele sai da operação. Assim como posso encerrar a operação na média contrária, quer dizer que se ele vendeu aqui em cima, ele vai encerrar só nessa média aqui de baixo, que é na média contrária. E eu tenho aqui as propriedades da média móvel. O período da média móvel é a quantidade de candles daquele tempo gráfico que você escolheu. Eu coloquei ali, por exemplo, o tempo gráfico de 1 minuto, ele vai pegar os últimos 7 candles, tá? E aqui eu vou dizer o método, tá? O método que eu quero que ele faça o cálculo. Por exemplo, eu quero que ele faça o cálculo numa média simples, exponencial. Eu tenho aqui 4 tipos, tá? Assim, deslocar, eu posso deslocar candles para a direita ou para a esquerda. Negativos deslocam para a esquerda, positivos deslocam para a direita. E o 0 é o candle atual, tá? O DX superior e o inferior, tá? Quer dizer que a distância dessa média móvel azul aqui do meio para cima e distância da média móvel azul para baixo. No caso, eu coloco aqui, por exemplo, 300 pontos, DX superior, e 200 pontos, por exemplo. Tá vendo que o DX superior tem que ser um número negativo, tá? Olha como que ele faz. Ele vai calcular a distância daqui, ó, da média para cima, ó, são 300 pontos, tá? E da média para baixo são 200 pontos, tá bom? Então ele faz esse cálculo, tá? Voltando às configurações aqui do afastamento DX, eu tenho também a opção de escolher a cor da média superior, a espessura da média superior, pode engrossar essa linha, né? A cor da média central, que é essa azul aqui, né? Eu posso só clicar 2 vezes aqui, tá? Eu tenho uma paleta de cores aqui para você escolher. Tem a espessura da média central, a cor da média inferior e a espessura da média inferior, tá bom? Eu tenho a opção também de escolher o DX automático, tá? Esse DX automático é uma opção que pode ligar ou desligar, tá? Então esse DX automático, como é que ele é feito? Primeira coisa, você vai escolher qual é o tempo gráfico que você quer que ele faça o cálculo do DX automático. Aqui, por exemplo, eu estou no gráfico de 5 minutos. Quantidade de candles para cálculo DX. Bom, eu coloquei aqui, por exemplo, 5 candles. Então essa opção tem que estar ligada, tá? 5 candles. O que ele vai fazer? Ele vai pegar os últimos 5 candles, tá? Contando do candle anterior para trás. Os últimos 5 candles de 5 minutos. Ele vai pegar a distância
tá? Qual que é a maior máxima, né? Desses 5 candles de 5 minutos, a maior máxima, tá? A máxima desses 5 candles de 5 minutos, vamos dizer assim para ficar mais fácil. E a mínima desses 5 candles de 5 minutos, tá? Então ele vai pegar e vai verificar a distância, tá? Da média central até a máxima e a distância da média central até a mínima, tá? Essa maior máxima e menor mínima. E ele vai verificar qual que é o maior, tá? Então ele vai colocar o DX na informação maior. Se o maior é da distância da média central para a máxima ou da distância da média central para a mínima, tá? Considerando que se você está no gráfico de 1 minuto e está usando o gráfico de 5, com certeza ele vai ficar com um DX muito largo, tá? Mas, por exemplo, você pode estar no gráfico de 5 minutos e fazendo o cálculo do DX automático no gráfico de 1, por exemplo. Então aí ele não vai ficar tão grande assim. Assim como, por exemplo, eu estou no gráfico de 15 minutos fazendo o cálculo DX no gráfico de 5 ou de 10, tá? Pode até ser um gráfico um pouco maior, tá? Por exemplo, eu estou no gráfico de 1 minuto, mas eu quero fazer o cálculo DX no gráfico de 2 minutos, faz um pouco mais de sentido. Mas se você, por exemplo, está no gráfico de 1 minuto e quero fazer o cálculo DX no gráfico de 1 hora, ele vai ficar com um DX enorme, né? Então aqui, por exemplo, o gráfico de 1, quantidade de... vamos colocar o gráfico de 2 minutos aqui, só para testar. Então aqui ele está fazendo o cálculo DX, tá vendo? Tá vendo que algumas horas ele aumenta, outras horas ele diminui, tá? Porque ele está fazendo o cálculo DX de forma aqui automática, tá bom? Vamos lá. Outra coisa aqui também, eu tenho a opção de escolher, aqui no caso do DX automático eu vou desligar e vou ligar aqui a opção de DX por horário. Então eu tenho a opção de escolher um DX por horário. Vamos supor, eu tenho esse primeiro horário aqui. Por exemplo, horário de início, minutos de início, horário de fim, minutos de fim. Por exemplo, entre 9 e 10 horas da manhã, eu quero que o DX superior seja 100 e o DX inferior também seja 100. Tá vendo que o inferior sempre tem que colocar um número negativo, tá? Das 11 às 13 eu quero que o DX superior seja 200 e o inferior seja 200. E das 14 às 16 eu quero que o DX superior seja 300 e o inferior 300. Então eu posso colocar 3 opções de DX por horário, tá bom? Você não pode ligar o DX por horário junto com o DX automático, tá? Não vai fazer sentido. Eu sugiro você você usa o automático, ou por horário, ou você usa o convencional, tá? Que é esse daqui, que você pode escolher uma opção só. Eu tenho uma outra estratégia que é virada do high-low. Para escolher a estratégia virada do high-low, lá em cima estratégia, eu vou escolher a opção virada de high-low, tá? Quando eu clico em virada de high-low, o que ele faz? O high-low está aqui na tela, tá bom? Então como é que funciona? Como é que funciona essa estratégia primeiro? É muito simples, tá? O high-low está vindo negativo aqui. Virou para positivo, faz uma compra. O high-low está vindo positivo, que nem azul, virou para negativo, faz uma venda. Tá? Simples assim. Tá bom? Vamos lá, estratégia virada de high-low. O que eu tenho de opções aqui? Primeiro, escolher a tendência. A favor ou contra a tendência? Se for a favor da tendência, virou de azul para vermelho, vende. De vermelho para azul, compra. Se for contra a tendência, vai fazer o contrário. De azul para vermelho compra e de vermelho para azul vende. Então ele inverte a operação. Virada de mão, mesmo lote. Você pode ligar a virada de mão. Então o que ele faz? Se você liga a virada de mão, ele vai fazendo entradas nas viradas. Virou para compra, compra. Depois ele espera toda a extensão. O high-low virou de novo, vende. Depois virou de novo, compra. Ele vai virando o high-low e ele vai entrando na operação de compra ou de venda, tá? Interessante que quem estiver usando virada de mão, não é legal você colocar aqui, no caso, o take profit, que é o stop gain pontos ou stop loss, porque ele vai encerrar a operação antes de virar a mão, tá? Você tem aqui as propriedades do high-low, que você pode escolher o período, né? Que é a quantidade de candles que ele vai fazer o cálculo, o método, tá? Aqui que você quiser, simples, exponencial, por exemplo, cor do high-low de compra, tá? A espessura do high-low de compra, que é a grossura aqui da linha, né? Da escadinha, a cor do high-low de venda e a espessura do high-low de venda, tá? Eu tenho um filtro de média móvel.
tá bom? Que eu posso ligar ou desligar, tá? Então aqui eu tenho o período, que é a quantidade de candles que ele vai fazer o cálculo, deslocar, negativo desloca para a esquerda, 0 é o atual e positivo desloca para a direita. Eu tenho um método que ele vai fazer o cálculo, se eu quero um simples ou exponencial, por exemplo, né? E outras opções aqui existentes. E o preço, tá? Quais são os preços desses 10 candles aqui, desses últimos 10 candles de 5 minutos, porque eu estou no gráfico de 5 minutos, que eu quero que ele faça o cálculo. Então, vamos supor que aqui eu escolhi simples. Eu escolhi 10 períodos no gráfico de 5 minutos. E aqui eu escolhi Close Price. Você tem a opção de escolher Close Price, que é o preço de fechamento do candle, abertura, High, Low, né, máxima, mínima, preço médio. Você tem aqui diversas opções para escolher. Aqui no caso eu escolhi preço de fechamento. O que ele vai fazer? Se eu escolher o método simples, ele vai pegar os últimos 10 candles de 5 minutos, vai pegar o preço de fechamento desses 10 candles e vai dividir por 10. Esse é o cálculo que ele vai fazer para te apresentar o valor da média, tá? Como é que funciona a média aqui? A média é um filtro, tá, para entrada. Aqui na hora que virar o high-low, a abertura do candle tem que acontecer acima da média para ele fazer uma compra. E assim, quando o high-low virar de compra para venda, a abertura do candle tem que acontecer abaixo desse high-low, dessa média móvel, tá? Para que ele faça a entrada de venda, tá bom? Lembrando que contra a tendência ele vai ocorrer de forma contrária. Onde é para comprar ele vai vender, onde é para vender ele vai comprar. Tá bom? Então ele serve como um filtro. Agora a gente vem para a estratégia de contagem de candles. Você tem que ir lá em cima e mudar a estratégia para contagem de candles. Então eu vou dar um OK aqui. Tá? Contagem de candles, o que ele faz? Tá? Eu tenho a opção para escolher a quantidade de candles, tá, da contagem. Então aqui eu tenho a opção aqui, primeiro escolher a tendência, se é a favor ou contra a tendência, tá? E eu tenho aqui a quantidade de candles, que são no máximo 5. Então eu coloquei aqui 3, tá? Como é que vai funcionar? Se eu coloquei 3 candles, ele vai contar. Por exemplo, aqui, ó, fez um candle positivo, 2 candles positivos, 3 candles positivos. Na abertura do quarto candle, ele faz uma entrada, tá? Então isso aí são os candles de confirmação. Aqui no caso, ele faria, vamos lá, vamos ver outro exemplo aqui. Aqui no caso ele faria uma venda. Um candle negativo, 2, 3 candles negativos. Na abertura do quarto candle faz uma venda, tá? É assim que ele funciona. Só que eu tenho a opção de a favor ou contra a tendência. Se for contra a tendência, ao invés de ele vender aqui nos candles negativos, ele vai comprar. Ao invés de ele comprar nos candles positivos, ele vai vender. Ele vai fazer a operação contrária, tá? Isso aqui é a contagem de candles. Vamos lá, contagem de candles. Eu tenho aqui também o corpo do candle anterior em porcentagem. Vamos supor que eu coloque 50%. Quer dizer assim, que na hora que ele for fazer uma entrada, ele vai olhar o candle anterior. O corpo do candle anterior tem no mínimo 50% em relação ao tamanho total do candle. O tamanho total do candle é a máxima, né, aqui no pavio, menos a mínima, tá? Vamos supor que a máxima menos a mínima tenha 200 pontos. E aqui o corpo do candle é a abertura, né? Menos o fechamento, ou fechamento menos a abertura, dependendo se é um candle de alto ou de baixo. Tá? Então ele vai pegar o tamanho do corpo e vai verificar se o corpo tem um tamanho de no mínimo 50% com relação ao tamanho total do candle. Isso é só o candle anterior, tá? O candle anterior à entrada. Então é um filtro a mais. Eu tenho a opção aqui também de usar o high-low escadinha, tá? Então eu posso ligar aqui a opção de high-low, eu crio um filtro a mais, tá? Então no caso aqui, por exemplo, vamos supor, olha só como o high-low escadinha faz. Aqui, por exemplo, ele fez 3 candles negativos na sequência. Se você estivesse a favor da tendência, ele faria uma venda. Só que por você estar com o filtro de high-low ligado, ele não iria fazer a venda. Por quê? Porque o high-low estava vindo positivo. Então com high-low positivo ele só pode fazer compra. E com high-low negativo só pode fazer venda. Então eu estou com high-low negativo, fez 3 candles positivos na sequência, tá? Mas o high-low está positivo, ele pode comprar. Assim como no negativo, tá? Ele só pode vender aqui no high-low negativo, tá bom? Então aqui também é uma forma de você filtrar melhor as suas entradas, tá? Filtrar melhor as suas entradas. Você tem um outro filtro, que é um filtro de RSI, tá? O RSI, ele tem aqui o período, ele tem o preço, ele tem o nível de cima e o nível de baixo, tá? E você tem também aqui a cor da linha, a espessura da linha, tá?
Você tem duas opções aqui, finalizar compra na região de sobrecompra, finalizar venda na região de sobrevenda. Esse RSI aqui ele funciona de forma diferente, tá? Como é que ele funciona, tá? Eu tenho o RSI aqui ligado, tá bom? Apareceu aqui embaixo. Então, ele não vai fazer compra na região de sobrecompra. Ou seja, a região de sobrecompra é 70, tá vendo? A região de sobrevenda eu escolhi 30. Quer dizer que ele pode fazer compra em qualquer local abaixo de 70. Assim como ele pode fazer venda em qualquer local acima de 30. Ele só não pode fazer compra na região de sobrecompra e não pode fazer venda na região de sobrevenda. Tá bom? Então é assim que ele funciona, tá? Se você colocar a opção encerrar operação de compra na região de sobrecompra, quer dizer, eu estou comprado. Vamos supor que você comprou aqui embaixo e o preço começou a subir, entrou na região de sobrecompra, ele vai encerrar a operação. Assim, vamos supor que você vendeu aqui em cima, o preço foi caindo, entrou na região de sobrevenda, o que ele faz? Ele sai da operação, tá bom? Vamos lá. Aqui também... aqui eu esqueci de falar sobre o filtro de RSI do afastamento DX, tá? Acabei deixando passar aqui. Então, afastamento DX também tem um filtro de RSI, tá? Que você pode colocar... Aqui ele vai funcionar da forma convencional, tá? Então, região de ele só faz venda na região de sobrecompra e só faz compra na região de sobrevenda, tá bom? Ou seja, acima de 70 só vende e abaixo de 30 só compra, tá bom? É a forma convencional. Agora vamos lá. Agora a gente vai para outra opção que outra estratégia, que é o alinhamento de médias móveis, tá? Como é que eu faço? Eu tenho que ligar aqui a opção de alinhamento de médias móveis, tá? Então, o alinhamento de médias móveis, eu trabalho com 3 médias móveis, tá? Eu tenho a primeira opção de a favor da tendência e contra a tendência. A favor da tendência, tá? Alinharam as 3 médias, ele vai comprar. Se tiver contra a tendência, ao invés de comprar, ele vai vender, tá? Então, eu tenho aqui propriedades da média móvel 1, 2 e 3, tá? Então, 5, eu coloquei aqui média 5, média 9 e média 14, tá? São 3 médias. Quer dizer, a 5, tá? Precisa estar acima, embaixo da 5 a 9 e abaixo da 9 a 14. Se acontecer esse alinhamento, ele faz uma entrada de compra. Se acontecer um alinhamento contrário, por exemplo, 5 embaixo, 9 acima da de 5 e a 14 acima da de 9, tá? Vai acontecer uma entrada de venda. Assim como você pode também aqui ligar a opção saída no desalinhamento das médias. Vamos supor que eu estou comprado. 5, 9 e 14 se alinharam. Daqui a pouco se desalinham. Aí fica 14, 9 e 5, ou seja, de forma contrária. O que ele vai fazer? Desalinharam. As médias desalinharam. O que ele vai fazer? Ele vai sair da operação. Mas a saída no desalinhamento não é qualquer desalinhamento, tá? É um desalinhamento de venda. Quando eu tiver comprado, se ocorrer um desalinhamento de venda. E se eu estiver vendido, se ocorrer um desalinhamento de compra, tá bom? Não é qualquer desalinhamento, tá? Descendo um pouquinho mais, eu tenho também um filtro de high-low, que eu posso ligar ou desligar. Ele vai filtrar melhor as entradas, ou seja, high-low azul só vai comprar e high-low vermelho só vai vender, tá bom? Break-even. Eu tenho aqui o break-even e o trading stop, tá? Essa parte aqui a gente chama de stop móvel. Como é que essa opção funciona? Eu vou abrir aqui um bloquinho de notas para explicar aqui de uma forma mais adequada, tá? Eu tenho aqui break-even, tá? Eu tenho assim, quantidade de pontos para ativar o break-even. Vamos supor que aqui eu coloque 100 e aqui eu coloque 50, tá? Vamos supor que pontos para ativar o trading stop eu coloque 200 e subir o stop loss eu coloque 100, tá? Ó, uma coisa importante é que o break-even funciona sozinho, tá? Mas o trading stop só funciona com o break-even. Então, para você poder fazer funcionar o trading stop, você é obrigado a preencher o break-even, tá bom? Aqui o ajuste do stop loss, se você colocar 0, PE significa preço de entrada. Então, se você colocar 0, eu quero ativar para o 0 a 0, tá? Vamos supor que eu estou no mini índice, tá? Estou comprado e fiz uma entrada a 100 mil pontos, tá? A 100 mil pontos. Aqui eu coloquei quantidade de pontos para ativar o break-even, 100 pontos. Vamos supor que o preço neste momento está a 100.100.
que ele vai fazer? Eu não pedi para ajustar. Vamos supor, né, para ficar melhor, vamos supor que o meu stop loss esteja a 100.500, tá? Eu estou comprado, 500 pontos lá para cima, tá? Desculpa, 99.500, 500 pontos para baixo. Então, se eu fiz a entrada aqui, quando o preço chegar a 100.100, 100 pontos a meu favor, porque o break-even é a favor da operação, o que ele vai fazer? Ele vai pegar esse stop loss aqui, ó, tá? Que está a 99.500 e vai ajustar para os 100.050. 50 pontos acima do meu preço de entrada, porque eu coloquei 50 pontos aqui. Se eu tivesse, por exemplo, colocado 0, o que ele iria fazer? Ele ia ajustar justamente para o preço de entrada, que é 100 mil. Tá? Quer dizer, eu não perco mais essa operação. Tá? Vamos supor que o preço continue subindo. Tá? Eu coloquei aqui 200 pontos de trailing stop e subiu o stop loss 100. O preço continua subindo. O meu preço agora foi para 100.200. O que ele vai fazer? Ele não tem que subir 100 pontos do meu stop loss, ó, subiu o stop loss 100, então o meu stop loss está 100 mil, vai passar para 100.100. Vamos supor que o preço chegou a 100.300. Tá vendo que de 100.300 até 100.100 são 200 pontos de distância? Olha aqui, ó, pontos para ativar o trailing stop 200, porque o trailing stop é da distância do stop loss, é do preço atual para o stop loss, tá? Então, aqui, já que aqui eu falei 200 pontos, né, de distância aqui, ó, para ativar, eu quero que ele suba 100 pontos do meu stop loss. Então, meu stop loss que está 100.200 vai passar para 100.100, vai passar para 100.200. Assim, quando meu preço chegar a 100.400, de 100.400 para 100.200 são 200 pontos. Então, ele vai pegar e vai subir 100 pontos do meu stop loss, que vai passar para 100.300, tá bom? O stop móvel independente é uma outra opção também de stop móvel, mas ele só trabalha enquanto o break-even não for acionado. Quando o break-even for acionado, o stop móvel independente para de funcionar. Você pode ligar ou desligar. Como é que ele faz? A cada tick que você andar a favor da sua operação, ele vai subir um tick do seu stop loss. Tá bom? Vamos supor que você entrou a 100 mil pontos de uma operação de compra no mini índice e seu stop loss está lá no 99.500, tá? Então vamos lá. Eu entrei a 100 mil, tá? 100 mil. O meu stop loss está 99.500. Subiu um tique, foi para 100.005, por exemplo, o meu preço. Ele vai pegar e vai subir 5 pontos aqui também do meu stop loss, tá? Foi para 100.010, subiu aqui mais 10 pontos, então foi para 99.510 o seu stop loss. Então, cada tique que ele fosse movimentando a favor, ele vai trazendo o seu stop loss junto. Sempre tique a tique, tá? Vamos lá, filtro de agressão só funciona na B3 e com o mercado em andamento, tá? No backtest da B3 não tem como você fazer um teste porque ele trabalha com o seu Times and Trades. Então o Times and Trades ele só funciona com o mercado em andamento, tá? Que são os negócios, com o seu histórico de negociações. Assim como o Forex não é um mercado de leilão, é um mercado descentralizado, então ele não tem essa opção. Então vamos supor que eu coloque aqui 500 negócios, tá? E eu coloco aqui porcentagem agressora 70. Então o que ele vai fazer? Primeiro ele vai exibir essa informação aqui no painel. Tá vendo em porcentagem de compra e porcentagem de venda? Ele vai exibir qual que é a sua porcentagem compradora e porcentagem vendedora, tá? Então ele vai pegar os últimos 500 negócios, ele vai verificar quantos foram negócios de compra, quantos foram negócios de venda, né? Quantidade de contratos, né? De compras e de vendas. E vai verificar quantos, qual que é a porcentagem compradora e vendedora com relação com relação a essa quantidade total. Vamos supor que eu tenha de 500 negócios, vamos supor que eu tenha 1.000 contratos que foram negociados. Desses 1.000 contratos, 800 foram de compra e 200 foram de venda. O que ele vai fazer? Ele vai mostrar aqui que tem 80% comprador e 20% vendedor. Tá certo que esse número ele vai se modificando a tique, né? Porque tique a tique vem entrando novas operações que foram executadas. Então eu tenho aqui também a opção de saídas parciais, tá? Aqui vamos supor que eu entrei com 5 contratos na operação. Eu quero que a cada X pontos ele vai executando uma quantidade X de contratos, tá? Eu tenho que ligar essa opção. Eu tenho aqui, por exemplo, a distância da entrada ou do preço médio, tá? Depende, se você já pegou um aumento de posição
vai ser do preço médio. Caso não tenha aumento de posição, vai ser do preço de entrada normal da operação, tá? Vamos supor que eu coloquei lá 500 pontos de stop gain, tá? E eu coloquei 100 pontos de... Quando fizer 100 pontos a meu favor da operação, eu quero que ele execute um contrato, tá? Eu tô com 5 contratos, por exemplo. Quando fizer 100 pontos a meu favor, execute 1. Quando fizer 200 pontos a meu favor, execute 2. Quando fizer 300 pontos a meu favor, execute 3, tá? Então, como é que eu parametrizo aqui? Sempre colocando vírgulas, tá? Distância. Quantas realizações eu quero fazer? Quero fazer, por exemplo, 4. 100 pontos, 200, 300, 400, tá? Só que aqui embaixo eu tenho que colocar a quantidade certa de acordo com a quantidade que eu parametrizei em cima, tá? Contratos volume. Para essa primeira entrada de 100 pontos, eu quero que ele execute um contrato. Para a realização parcial de 200 pontos, execute 2. Para a realização parcial de 300 pontos, execute 3. E para a realização parcial de 400 pontos, execute 5 contratos, por exemplo. Tá bom? Lembrando que você tem que pensar o seguinte. Aqui eu pedi para executar 5 mais 3, 8, 10, 11 contratos. Então você tem que ter pelo menos 11 contratos, né? Definido lá na sua entrada principal. Senão não faz sentido ele fazer essas saídas parciais. Ele vai acabar saindo com o seu lote total, tá bom? Então tem outra opção aqui que é reentradas contra, que eu posso ligar, tá? Ou desligar. Tipos de reentradas. Eu tenho a opção de trabalhar mercado ou na pedra, tá? Ou no book. Tá? Como é que ele funciona? Distância da entrada em pontos. Eu vou separando por vírgulas também as quantidades aqui, lembrando que as quantidades têm que bater. Distância da entrada em pontos, é da entrada. Vamos supor que eu entrei a 100 mil pontos na operação de compra. Ele é contra, não é? Quer dizer, que quando o preço chegar a 99.900, ele vai fazer uma nova compra com um contrato e vai colocar o meu take profit a 500 pontos de distância do meu preço médio, tá? Quando chegar a 99.800, que são 200 pontos de distância da minha entrada, ele vai executar mais 2 contratos, tá? Ele vai comprar mais 2 e vai deixar o meu take profit a 400 pontos de distância do preço médio, tá? Aqui, quando ele chegar a 99.700, que são 300 pontos contra a minha entrada, ele vai executar mais 3 contratos de compra e vai colocar o meu preço médio a 100 pontos de distância, o meu take profit a 100 pontos de distância do preço médio, tá? Então eu tenho aqui as reentradas a favor. A reentrada a favor, ele ocorre mais ou menos parecido com o contra, só que é a favor da operação, tá? Então aqui, vamos supor que eu entrei a 100 mil. Aqui, quando chegasse a 99.900, eu iria fazer uma reentrada. Só que aqui é quando chegar a 100.100, 100 pontos a meu favor. Ele vai executar mais uma compra e vai deixar o meu take profit a 500 pontos de distância do meu aumento de posição, tá, pessoal? Não é do preço médio. Não tem como ser do preço médio, tá? Então, vamos supor, só para dar um exemplo aqui. Fiz uma entrada a 100 mil. Quando ele chegar a 100.100, que eu coloquei aqui 100 pontos, ele vai executar mais um contrato. Vamos supor que eu estava com um contrato comprado. Ele vai executar mais um, então eu vou ficar com 2, né? E ele vai colocar o meu take profit a 500 pontos de distância do meu aumento de posição. O meu aumento de posição não foi 100.100? Então o meu take profit vai ficar 100.600, tá bom? 500 pontos de distância aqui do meu aumento, tá bom? Gradiente linear, tá? O gradiente linear, ele é como se fosse um aumento de posição. Só que a diferença do gradiente linear é que ele tem também a realização parcial, tá? Das realizações dos aumentos de posição, tá bom? Então aqui eu coloquei distância da entrada em pontos, tá? Coloquei aqui 100, 200, por exemplo, tá? Quer dizer que se eu fiz uma compra a 100 mil pontos, tá? Cheguei a 99.900, ele vai executar 2 contratos, tá? Ele vai comprar mais 2, tá? E eu coloquei a realização parcial aqui 50 pontos. Tá? Quer dizer que se o preço subir e chegar a 99.950, ele vai fazer uma realização parcial com 2 contratos. E ele vai colocar aqui também o take profit do preço médio a 100 pontos de distância. Tá bom? Então, como é que funciona aqui? Eu vou abrir aqui um gráfico novo, tá? Para explicar essa parte aqui. Novo gráfico, vamos colocar uma linha aqui.
Aqui é o meu aumento de posição, tá? E essa linha aqui de cima é a minha realização parcial do aumento, tá? Vamos até mudar essa cor aqui para ficar melhor para as pessoas enxergarem, tá? Então vamos lá. Como é que funciona? Eu fiz uma compra aqui em cima, o preço foi caindo, pegou o meu aumento de posição. Então eu estava com um contrato, vamos supor que eu executei 2, agora estou com 3 contratos, tá? Eu coloquei aqui que a 50 pontos de distância, por exemplo, né, só dando um exemplo, aqui em cima, eu quero que ele faça uma realização parcial. Então o que ele faz? Não pegou aqui o aumento? Se o preço subir, pega a realização parcial e libera o aumento aqui embaixo novamente. Quer dizer que se eu pegar a realização parcial aqui e o preço voltar para esse valor do aumento, ele aumenta a posição de novo. Se subir, pega a realização parcial de novo. Se descer, pega o aumento de novo. Então ele pode ficar aqui andando de lado, ó, pegando diversas vezes o aumento de posição e realização parcial. Isso vai acontecer em todos, tá? Em todos os gradientes lineares que você colocar aqui embaixo. Ó. Quer dizer, caso o preço for caindo, se ele cair queda livre aqui, ó, ele vai pegar um aumento, 2, 3 aumentos de posição. Mas as realizações parciais estão liberadas. Caso o preço comece a subir de novo, ele pega a primeira, segunda, terceira realização parcial. E cada realização parcial que ele pega, ele libera o aumento de posição correspondente àquela realização parcial. Tá? Vamos lá. Eu tenho agora, depois da realização parcial gradiente linear, né? Depois do gradiente linear, a gente tem as viradas de mão. Virada de mão é uma operação seca. Operação seca significa... não é para usar stop móvel, nem gradiente linear, nem aumento de posição, para frente nem para trás. Então é para você fazer uma operação totalmente seca, tá? Por quê? Porque virada de mão já é uma estratégia um pouco mais agressiva, tá bom? Então como é que funciona aqui? Eu ligo, tá? Coloco aqui distância. Vamos supor que eu coloco 100 pontos. Stop loss vai servir sempre para o último aumento, para a última virada, tá? De mão. Vamos supor que eu coloco 400 pontos. Virada de mão 1, volume. 2. Take profit, 100 pontos. Virada de mão 2, volume. 4. Take profit, 50 pontos. Então o que vai acontecer? Entrou na operação, tá? De compra. O preço caiu 100 pontos, ele vai entrar numa venda com 2 contratos, tá? E vai colocar o take profit a 100 pontos de distância. O preço... subiu, eu estou vendido, subiu 100 pontos, tá vendo? Mais 100 pontos, o que vai acontecer? Ele vai pegar e vai fazer uma compra, tá? Com 4 contratos e vai deixar o meu take profit a 50 pontos de distância, tá bom? Então virada de mão tô comprado, o preço subiu, vira a mão para venda. Tô vendido, o preço caiu, vira a mão para compra, tá bom? Mas aqui você pode colocar e definir, ó, o volume e o take profit de cada virada de mão que você quiser. Aqui eu tenho 10 opções. O martingale, ele é como se fosse uma virada de mão, vamos dizer dessa forma. Só que ele funciona da forma tradicional, tá? Esse martingale. É uma operação seca também. Então como é que ele funciona? Eu coloquei aqui volume inicial 1, volume multiplicador 2, volume máximo 4. Como é que ele vai funcionar? Vamos supor que eu fiz uma entrada na operação, a primeira do dia. Tá? Com um contrato, tá bom? Que é o volume inicial, tá? Com um contrato. O que ele vai fazer? Vamos supor que eu tive um gain nessa operação. Na próxima operação, ele volta a operar com um contrato, tá? Vamos supor que nessa operação essa segunda operação do dia, eu tomei um stop loss. O que ele vai fazer? A próxima operação, ele vai entrar com 2 contratos. Tá vendo que o volume multiplicador é 2? Vai entrar com 2, tá? Se nessa operação que eu tomei um stop loss, eu tomar na próxima operação eu tomar um novo stop loss com 2 contratos, na próxima operação ele vai entrar com 4 contratos. Já que o volume multiplicador é 2, cada operação que ele tomar um stop, na próxima ele vai entrar dobrado, tá? Aqui no caso, eu coloquei o volume máximo 4, quer dizer assim, se eu chegar até 4 contratos, e tomar um stop loss, eu quero que nas próximas operações ele continue entrando com 4 contratos, tá? Para que o volume não fique absurdo, tá bom? Então é assim que funciona, mas o primeiro gain que você ganhar, vamos supor que eu estou com 4 contratos, eu tive um stop gain, na próxima entrada ele volta com um contrato novamente, tá bom? Eu tenho aqui agora as metas mínimas em dinheiro da operação. Isso daqui
ele funciona como se fosse um break-even em dinheiro, tá? Eu ligo aqui, vamos supor que eu coloquei aqui, saldo da operação R$100, lucro da operação 50. Meta 2, saldo da operação 200, lucro da operação 100. Quer dizer, como é que ele funciona? Vamos supor que na operação eu chegue a R$100 positivo, tá? Naquela operação. O que ele vai fazer? Ele vai mostrar aqui no painel, em saldo garantia da operação, R$100. E vai colocar aqui do lado 50. Ou seja, se eu chegar a R$100 positivo e o preço voltar contra mim, eu quero que ele me garanta R$50, tá? Agora vamos supor que chegue a R$100 e não volte para os 50, o preço continue subindo. Chegou a R$200, ele habilita a segunda meta. Quer dizer que se eu cheguei a R$200, eu quero que ele me garanta R$100, pelo menos, caso o preço volte contra mim. Isso é para quê? É para que você não... Por exemplo, a pessoa ganhou R$1.000 na operação e acabou voltando todo o mercado e no final ela acabou ficando com prejuízo ainda. É ruim, né? Então é importante aqui que ela tenha essa opção para ela poder segurar a parte do lucro que ela já teve no dia, tá? Eu tenho até 6 opções. Só que eu tenho também a meta mínima de dinheiro do dia. Essa meta mínima de dinheiro do dia, ela é como se fosse o aqui da meta mínima em dinheiro da operação. Só que aqui em cima é da operação que está em vigor no momento. Aqui é do dia, tá? Então quer dizer que se no dia, saldo do dia, eu esteja R$500 positivo no dia e chegar a R$400 positivo, por exemplo, no dia, caso o preço volte contra mim, eu quero que ele finalize o dia com R$400 e não opere mais no dia, tá? Assim, por exemplo, chegou a R$1.000, eu quero que ele me garanta pelo menos 700, caso o preço volte contra mim. Aqui é interessante que a meta mínima de dinheiro da operação, ele só finaliza a operação em vigor, tá? Corrente. Agora a meta mínima de dinheiro do dia, ele para de operar no dia, tá? Eu tenho aqui até 6 opções. Aí eu tenho as metas financeiras. Lucro máximo da operação, prejuízo máximo da operação, lucro máximo do dia, quer dizer, qual é o máximo que eu quero ganhar no dia, né? Caso ele bata aquele máximo, o robô para de operar no dia. Prejuízo máximo do dia, caso pegue aquele prejuízo máximo do dia, o robô para de operar no dia. Lucro máximo da semana, caso o robô bata aquele lucro máximo da semana, o robô não opera mais naquela semana, só na semana seguinte. Assim como prejuízo máximo da semana, e tendo mês. Tá? Lucro máximo do mês, prejuízo máximo do mês. Caso ele bata o lucro máximo do mês hoje, por exemplo, segunda-feira, dia 10/5, bateu o lucro máximo do mês, que eram 2.000 que você queria, por exemplo. O robô não opera mais nesse mês, só volta a operar no mês que vem, tá bom? O stop offset é uma questão de segurança, tá? Porque muitas vezes acontece por problemas de corretora, por problemas de não ter aquele preço disponível no book de ofertas no momento que você queria sair de um take profit ou de um stop loss, a ordem pular o seu stop. Então, vamos supor que eu estava com o meu estou comprado, coloquei meu stop loss a 99.500. O preço bateu no 99.500 e não fechou a operação e continuou caindo. Entendeu? Então, se você colocar aqui, por exemplo, 50 pontos, o que vai acontecer? Quando o preço chegar a 99.450, que são 50 pontos abaixo, né, do seu stop loss, no caso de uma compra, ele vai começar a tentar finalizar essa operação. Tá? Então, ele vai tentar finalizar essa operação. Não é que o robô vai conseguir sempre, mas ele vai tentar fechar essa operação na marra. Tá bom? Essas são as funcionalidades aqui do robô, tá? Então, o que eu queria mostrar para vocês aqui, tá aqui no site, tá? O meu site é esse aqui, www.imperiodosbots.com.br, tá? Esse é o robô Dylion, tá? Ó, se você vier aqui em robôs e na opção vitalício, tá? Aqui no site, você tem aqui a opção do robô Dylion. Então, o Dylion tem a opção para B3, o vitalício, que custa R$ 1.399 para uma conta real. E você também tem a opção para Forex, que é o mesmo preço, R$ 1.399 para uma conta real. Tá? Você tem a opção também do grupo VIP. Tá? Esse grupo VIP, ele é onde a gente, com as nossas ferramentas aqui, né, de apoio, e nosso conhecimento de mercado, a gente realiza ali setups, parametrizações, tá? Para a pessoa poder operar para diferentes bancas. Quem está no grupo também não paga pelas atualizações do robô. Assim como essa atualização que está saindo agora, a pessoa não vai pagar por ela. Contando que houve uma quantidade significativa de atualizações que foram realizadas no robô.
tá? Então, aqui o grupo VIP é o seguinte, a pessoa paga R$200 mensais para estar no grupo VIP, tá? Não vai ser retido o cartão da pessoa, nada disso. Ela paga R$200 e usa durante 30 dias, tá? É assim que funciona. Então, aqui fala, o nosso grupo VIP tem como finalidade realizar o compartilhamento de setups e estratégias que estão sendo utilizadas e testadas em conta real. O grupo trata apenas de informações relacionadas ao robô Dylion. Então, o grupo VIP é do robô Dylion, tá bom? É extremamente relevante estar no grupo VIP, por causa da criação dos setups, parametrizações, das orientações que a gente dá. Então, eu vejo mais como uma necessidade, tá, do que simplesmente uma questão de preferência da pessoa estar nesse grupo VIP, tá bom? E aqui é lógico que por a gente compartilhar setups e parametrizações, a pessoa tem que entender os riscos relacionados a isso. Então a gente colocou observação aqui, ó. Apesar de haver o compartilhamento de setups utilizados e testados em conta real, é muito importante ter em mente que o nosso robô é white box, ou seja, ele é aberto, né? Você pode mexer nas suas parametrizações e campos, né? Você pode alterar os campos. Portanto, por se tratar de um software de e-mail não de resultado, todas as operações realizadas, os consequentes resultados financeiros e potenciais perdas do capital investido são de responsabilidade exclusiva do investidor, que detém o poder de configuração e parametrização, sendo responsável pela tomada de decisão, tá bom? Então é lógico, a pessoa tem que conhecer que ela está no mercado de risco, existem riscos relacionados ao mercado, não tem o que fazer. Isso não tem o que fazer. Não é renda fixa aqui, né? Aqui é renda variável. Mas é muito importante a pessoa estar no grupo VIP, tá? Para quem está no grupo VIP, ela sempre tem vantagens. Quais são as vantagens? Setups, parametrizações, não paga pelas atualizações do robô, as orientações que ela recebe e também os valores do robô são mais baratos, tá? No primeiro mês que a pessoa entra no grupo VIP, ela não paga pelo robô. Ela usa o robô Dylion de forma gratuita durante 30 dias. A partir do segundo mês, tá? Ela vai pagar o grupo, né? O grupo ela tem que pagar todo mês R$200, tá? Se ela quiser o mensal do Dylion, ela vai pagar apenas R$50 por estar no grupo, tá? Agora, se ela quiser comprar o vitalício estando no grupo VIP, tá? Se ela estiver no grupo VIP e quiser comprar o vitalício, ela ao invés de pagar R$1.399, ela vai pagar apenas R$1.000 pelo vitalício. Então, a vantagem de estar no grupo VIP, tá bom? Lembrando que os preços são diferentes aqui. No caso, para quem está, o mensal ele custa R$190, tá? Mas para quem está no grupo VIP, paga apenas R$50 por mês. Tá? O vitalício custa R$1.399, mas para aqueles que estão no grupo VIP, sai por R$1.000. Tá bom? Então aqui eu acredito que até é mencionado aqui, né, na página sobre isso. Receba setups, aqui ó, grupo VIP, receba setups, parametrizações para diferentes bancas, receba todas as atualizações do robô sem custo, receba orientações sobre o mercado atual. O cliente do grupo VIP não pagará pelo robô Dylion no primeiro mês, tá? No primeiro mês não vai pagar. Para aqueles que estão no grupo VIP, a partir do segundo mês, tá vendo? O plano mensal do robô Dylion custará apenas R$50 por mês. E para aqueles que estão no grupo VIP, a partir do segundo mês. A partir do segundo mês, tá, pessoal? Não conta o primeiro mês, tá? Porque tem gente às vezes que quer comprar o vitalício, tá? Por exemplo, quer comprar o vitalício no primeiro mês já e quer pagar o valor de R$1.000, tá? É a partir do segundo mês que conta esse valor, tá bom? A partir do segundo, o primeiro mês a pessoa não consegue pagar, não vai pagar o robô por esse valor menor, tá? Ela vai pagar o valor normal de R$1.399. Se a partir do segundo mês ela tem que pagar pelo plano VIP, pelo grupo VIP para ficar mais um mês, aí sim ela pode comprar o vitalício por esse valor menor, assim como a licença do plano mensal, tá bom? Então aqui lembrando que é para uma licença, tanto para B3 quanto para o mercado de Forex, tá? Então eu vou mostrar aqui para vocês só alguns dos resultados postados ali no grupo VIP, tá? Tá certo que nem todas as imagens estão assim muito claras aqui, né? É mais interessante sempre a pessoa tirar um print da tela do que mandar uma foto de celular, porque a imagem fica mais legível, tá? Mas a ideia aqui é só para ter uma ideia de como funciona, como estão sendo os resultados aqui e tal. Tá bom? Então vamos abrir aqui.
Tá? Então tem alguns resultados aqui que foram postados lá no grupo, alguns que a gente pegou. Tem diversos resultados, né? Mas a gente pegou alguns resultados aqui só para mostrar para vocês aí, vocês verificarem. Tá bom? Deixa eu estar abrindo aqui. Tá, são 5 fotos aqui, tá? Bom, vamos usar um outro programinha aqui. Vamos usar o Paint mesmo. Tá, então aqui no caso tem um resultado aqui, ó, PRD quer dizer que é conta real, tá? Que é conta real. Esse resultado, é lógico que tem resultados com bancas menores. Esses resultados que a gente vê menores aqui, ó, são resultados de bancas bem pequenas, tá? Porque a pessoa pode operar tanto com uma banca pequena, a gente sugere no mínimo R$1.000 para operar, tá? No mínimo. Quanto aquelas pessoas que têm bancas maiores, tá? Então os resultados mais elevados são para quem tem bancas maiores. Por exemplo, aqui, ó, dia 7/5 já está com esse lucro de 2.410 no mês, ó, na semana, tá vendo? Ó, o lucro do dia. Então quer dizer que essa pessoa já tem uma banca maior, tá? Aqui um resultado 3. Vamos dar uma olhada aqui. Aqui no caso é 1.566, 1921 no mês, tal. Aqui já tem uma banca um pouquinho maior também, tá? Vamos ver esse aqui. Aqui é só para ter uma ideia, tá? De alguns resultados. Aqui também, aqui o resultado de 2.307 no mês já, né? No dia 30. Tem uma banca um pouquinho maior também. Vamos ver esses 5 aqui, que é essa última imagem. Vou colocar aqui. Ó, esse daqui, ó, PRD também, nós sempre conta real, tá, pessoal? Esses resultados não são de conta demo, tá? Aqui também o lucro é mais baixo, né? Porque tem que considerar que a banca da pessoa é bem pequenininha, tá bom? Por ter uma banca bem pequena, ele tá com um resultado menor, tá bom? Mas aí é lógico que depende da banca da pessoa. A gente procura mitigar o máximo possível os riscos, né, relacionados às operações dos clientes, tá? Então, aqueles que quiserem entrar em contato comigo, aqui na descrição do vídeo tem o meu WhatsApp, aqui no site também, tá? Entrando aqui no site, tem aqui o WhatsApp do lado esquerdo e o Telegram aqui do lado direito, tá bom? Então, agradeço a atenção de todos e tenham uma boa noite.